existe uma pressão realmente, uma forma de expectativa do mercado de que você esteja se qualificando para atuar com inteligência artificial, seja com o auxílio de inteligência artificial em um processo, seja utilizando ferramentas de IA para melhorar algum tipo de trabalho que seja feito na empresa. Então, existe sim uma exigência já de desenvolvimento profissional para que você trabalhe com essas ferramentas. Acontece que os cursos já estão se proliferando de uma maneira muito rápida. Eu sempre uso essa, essa conexão com métodos ágeis, né, e com outros métodos de gestão de projetos, porque a gente viu métodos ágeis chegarem como algo muito importante, crucial para falar de agilidade de negócios, para falar sobre flexibilidade organizacional, e a gente viu um boom do mercado de certificações, o mercado de cursos, o mercado de venda de certificados, fazendo mais pessoas terem um monte de siglas depois do nome delas, e a gente não viu, na verdade, um ganho real por conta das metodologias. Aliás, a gente viu, mas a gente viu um mercado também que proliferou e tornou, enfim, colocou uma pressão tão grande nas metodologias que fizeram a gente tirar o foco de cultura organizacional, flexibilidade, agilidade de negócios e colocou um foco tão grande em o framework que você está utilizando, a certificação que você aplicou, qual consultoria está aplicando o framework na sua empresa, virou realmente um mercado. E agora com inteligência artificial não é diferente, o mercado de certificações, o mercado de cursos, mais e mais empresas tentando mostrar que ter a certificação nesse tipo de ferramenta de inteligência artificial é melhor do que essa. Já existe um mercado colocando isso para cima. O LinkedIn mesmo tá cheio de posts, de colocações de como usar o ChatGPT, usar o Claude, o Gemini para ser mais produtivo, como você utilizar agentes de IA para transformar a sua empresa. Já existe um boom, um hype muito grande em cima desse tópico. E aí, a Foxit vai publicar um estudo agora em março de 2026 com um dado que chama bastante atenção, em cima de qualificação e inteligência artificial, tá? 89% dos executivos que estiveram respondendo essa pesquisa disseram que sim, de acordo com eles, a IA estava aumentando a produtividade, nos seus negócios. E aí essa pesquisa foi tentar medir, usando os mesmos critérios em diferentes empresas, de qual era esse ganho de produtividade. E o resultado em horas, ou melhor, o resultado foi 16 minutos por semana. De acordo com essa pesquisa, né, que foi publicada depois na Business Wire, apenas 16 minutos semanais, era visto como um ganho de produtividade nessas empresas. Por quê? O tempo perdido em revisão, em validação do que era gerado por IA, ainda está tirando um tempo tão grande que quase empata, por isso os 16 minutos. Eu ganho tempo aqui, mas eu preciso revisar, eu preciso analisar o que foi gerado e eu quase empato, né, o tempo que eu ganhei é o tempo que eu levo revisando. Obviamente, há uma tendência de que isso melhore com o tempo. Com o tempo as ferramentas se tornam mais robustas, a verificação mesmo se torna mais automatizada, assim como os testes, que a gente tinha tanto tempo e tanto investimento em testes, também se tornam mais aptos com automação. Não tenho dúvida que com ferramentas de inteligência artificial vai ser o mesmo. Porém, a gente vai ver, e relatórios da McKinsey vão mostrar isso, que a demanda em cargos por ter uma fluência em IA, né, uma fluência em inteligência artificial, já aumentou, já cresceu 7 vezes nos últimos 2 anos. Uma habilidade com crescimento muito rápido em cargos, em descrições, né, job descriptions, descrições de trabalho. Nesse mesmo relatório da McKinsey vai mostrar que 70% das habilidades hoje exigidas pelos empregadores vão se aplicar tanto em funções que vão ser mais automatizáveis, vamos dizer assim, por IA, mas também em funções puramente humanas. Então você está exigindo a mesma habilidade para funções completamente diferentes. Ah, e aí, por fim, um outro estudo, que esse vai ser também bem relevante para nossa reflexão, é um estudo da Harvard Business Review, em parceria com a Boston Consulting Group, também agora de março de 2026, com 1.488 trabalhadores, que vai mostrar que as pessoas estão perdendo um tempo bem grande do seu tempo, das suas horas diárias, com trocas de ferramentas de inteligência artificial. Então, usam diferentes
chats de generative AI, usam diferentes ferramentas para agentes, e aí vão utilizar uma outra que é corporativo. E esse fenômeno está fazendo as pessoas perderem a sua própria produtividade. É um fenômeno que a Harvard vai chamar de AI brain fry, né, o cérebro das pessoas está fritando com o hype com elas não conseguirem acompanhar, estão tentando fazer um pouco de tudo, mas é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí, por fim, o relatório, o dado que vai trazer um peso um pouquinho maior, é justamente o LinkedIn Skills on the Rise de 2026, lançado em fevereiro, que vai mostrar que empregadores estão priorizando skills, né, habilidades, acima de diplomas e títulos. Ou seja, coloca tudo junto agora. A gente vê as pessoas focando muito em certificações e novos cursos de inteligência artificial, a gente vê as empresas exigindo essa fluência com IA, mas a gente também vê que os empregadores estão preferindo focar em habilidades, em coisas que você consegue demonstrar através da sua experiência, através do seu currículo e através de uma entrevista de emprego, acima dos diplomas, dos certificados que você tem. Isso não sou eu quem está dizendo, isso quem está dizendo são esses dados, essas pesquisas da Harvard e essa pesquisa do próprio LinkedIn nesse relatório chamado Skills on the Rise. A primeira que eu vou me fazer com isso é: será que as empresas têm capacidade hoje para avaliar todas essas habilidades sem olhar para os certificados e para os diplomas? Se sim, como que essa avaliação está sendo feita para garantir que a gente está sendo justo nas avaliações? E isso é uma das reflexões muito boas e muito válidas de serem feitas. A outra é justamente para você, a sua carreira, e a minha também. Como que a gente consegue preparar para que as nossas habilidades, tudo aquilo que a gente sabe, que a gente tem experiência, consigam ser estruturadas no nosso personal branding, na maneira como a gente se posiciona, no nosso currículo, na maneira da, né, o chamado storytelling, como a gente conta a nossa história corporativa, como a gente apresenta esses conhecimentos. Porque se as empresas estão avaliando mais esse conhecimento que eu possuo, essas habilidades, essa minha capacidade de resolver problemas, essa minha capacidade de lidar com a pressão, se tudo isso está sendo colocado à prova como uma necessidade tão grande para as empresas, mais do que as certificações, eu preciso saber como posicionar esse meu conhecimento da maneira certa. Por isso que eu venho criando tanto conteúdo e falando tanto sobre personal branding. Se você não sabe, eu tenho um projeto, ele é em inglês, ele se chama You Visible, onde eu entrego, né, toda semana frameworks, modelo de construção de personal branding online para profissionais, modelo de estruturação de como você se posiciona profissionalmente. Porque eu venho falando isso e escrevendo sobre isso há bastante tempo. E eu vejo que ainda há um foco que eu considero errado, e aqui eu estou dando a minha opinião. Fique à vontade para discordar nos comentários. Inclusive, vou gostar de olhar para pensamentos diferentes a respeito disso. Mas eu vejo que o foco nos últimos anos ele cresceu tanto, o mercado ágil que eu citei é um grande exemplo disso, cresceu tanto em certificações e mostrar que você tem a capacidade com o framework, com a tecnologia, com o item específico tal, que a gente está esquecendo de olhar para quais habilidades eu tenho. Eu tenho essas 7 certificações aqui em gestão de projetos, mas se eu for colocado numa mesa com executivos me cobrando com muita força para que eu resolva um problema de um projeto que está atrasado. Eu sei resolver o problema, eu sei olhar para uma linha do tempo de um projeto, colocar as pessoas juntos e entender o que que eu preciso cortar do escopo, eu sei que tipo de técnica eu vou utilizar para conseguir fazer times trabalhar de maneira mais coesa, que tipo de técnica eu vou utilizar quando eu tenho times trabalhando em geografias completamente diferentes, culturas diferentes e fazer eles trabalharem como um time só. Isso tudo são habilidades que estão muito acima das certificações que eu tirei. E é essa reflexão que eu gostaria de fazer com você. Como você enxerga as suas próprias habilidades, a sua capacidade para resolver os problemas e como você consegue contar essa história sem precisar citar nenhuma certificação, nenhum diploma, nenhuma formação que você fez?